Gabriela, tudo bem? Acho que você Oi, vai fazer doutor. agora a apresentação do trabalho do Dr. Regis. Acho que estamos com você. Então, meu nome é Gabriela, eu sou R2 da terapia intensiva aqui do programa do CPET. Vou falar para vocês um pouquinho sobre esse estudo que tem como principal autor o Dr. Regis. Então, para mim é uma super responsabilidade, estou aqui nervosa por falar do trabalho do senhor. Espero que dê tudo certo. Então, esse trabalho é para a gente entender um pouquinho os mecanismos pelos quais essa visita estendida aos pacientes dentro da UTI atuam sobre os níveis de ansiedade dos familiares dos doentes críticos. Então, como principal ator, a gente tem o Dr. Regis, ele é intensivista no Rio Grande do Sul, também o Dr. José Augusto e o Dr. Rafael. São vários autores, ali também tem citado a Rita é uma psicóloga, dei uma lida também, ela trabalha em psicologia hospitalar, então dá para já perceber que o trabalho já envolve uma equipe multidisciplinar. Então, a gente sabe que quando um doente é admitido na UTI, é um momento muito crítico, tanto para o doente, né, que está precisando desses cuidados, quanto para a família, né? E hoje a gente falar sobre isso é muito legal, a gente trazer um pouquinho o nosso olhar hoje para a família e não tanto para o paciente, né? Isso que acho que está de diferente na nossa reunião hoje. Com certeza, isso é perceptível para a gente que tem experiência em conversar com os familiares ficam muito ansiosos ali, no artigo cita que até 70% das famílias apresentam esse sintoma de ansiedade, e esse internamento do doente na UTI pode piorar muito outras desordens mentais, então depressão, outros transtornos que esses familiares possam apresentar. Então, esse estudo avalia essa ideia de uma visita mais flexível, ajustada para a rotina da UTI, o quanto que isso se correlaciona com dois pilares principais, que é a satisfação desse familiar durante essa visita e ter um envolvimento maior da família com o cuidado do paciente. Então, esse estudo do Dr. Regis, ele usou como base um outro estudo brasileiro, que é o The ICU Visit Study, que eles fizeram, então, um levantamento de várias UTIs e sobre esse tipo de visita estendida, né? Ele comparou, então, um grupo de estudo com visitas mais restritas, com um grupo de familiares que poderiam ficar mais tempo dentro da UTI. E o que eles concluíram é que realmente esse tempo de visita estendida foi positivo e diminuiu a ansiedade desses familiares. Mas a grande questão que se gerou é qual foi o meio que isso diminuiu, né? Como que a visita estendida ajudou em diminuir a ansiedade? Porque a visita estendida pode ser um termo muito amplo, né? Pode acontecer muita coisa aí nessa visita, o que de fato contribuiu para esses níveis de ansiedade reduzirem, e é isso que o trabalho vai tentar nos ajudar agora a entender. Então, eles fizeram uma análise desse banco de dados desse trabalho que eu citei. Então, como desfecho principal era a redução da ansiedade, e para a gente conseguir quantificar isso, né, que é um sintoma tão abstrato, uma desordem psicológica, psiquiátrica, eles conseguiram mensurar isso através de scores. Então, eles usaram um score hospitalar de ansiedade e depressão, que varia de 0 a 21 pontos, e sempre que o questionário atinge mais de 10 pontos, a gente já consegue saber que o paciente, que o familiar sofre de uma ansiedade severa. E o outro ponto que eles avaliaram também era o nível de satisfação da família com esse atendimento da visita, e isso também foi feito via um score, que varia aí de 42 a 172 pontos, sendo quanto mais pontos, melhor o nível de satisfação. Tudo isso é muito abstrato, então a gente tinha que arranjar um jeito de colocar isso de uma forma mais concreta. Eu trouxe aqui uma foto do questionário que eles usavam para aplicar nos pacientes, que estava ali na parte dos suplementos do artigo, e essa parte de avaliação foi dividida entre 9 áreas, né, que eu coloquei aqui. Então, a participação do familiar sobre a higiene do doente,
com a dor, né, relacionando com a dor do doente, mobilização, o familiar ali dentro da visita, se conseguir ajudar a alimentar, se ele trazer foto, trazer coisas para melhorar o ambiente, a comunicação do familiar com a equipe e o doente, as instruções que são passadas, como um suporte emocional mesmo para a pessoa que está doente, e atualização e orientação sobre o caso. Então, como a Luísa comentou, e muitas vezes o Gustavo acho que comentou, a gente passa as informações e, de repente, a gente percebe que o familiar não entendeu e o próprio doente não está entendendo, quando ele está em condições de entendimento. Então, essas foram as 9 áreas que a percepção dos familiares com o envolvimento do cuidado do doente foram avaliadas. Então, o que a gente consegue entender? A visita flexível, ela se divide aí entre 2 pilares principais, que é a satisfação da família e o envolvimento da família. Então, a satisfação da família com os cuidados vai envolver 5 áreas, que é a área de proximidade com o doente e com a equipe, a área de informação, a área de garantia do que está sendo dito, de confirmação, entendimento, a área de conforto e apoio. Então, são 5 itens que a gente avalia aí na satisfação por esse score que se chama CCFNI. E o envolvimento com o doente são aquelas 9 áreas que eu citei anteriormente, e o quanto que cada item da satisfação ou do envolvimento dentro da visita flexível atua na redução da ansiedade da família que está ali vivendo esse momento. Esse mapa que a gente colocou aqui, eu tirei do estudo principal, lá do ICU Visits, para mostrar como isso foi distribuído no Brasil inteiro, e eu vi ali que até Cascavel entrou, as UTIs de Cascavel entraram no estudo, eu sou de Cascavel, então fiquei feliz, mas é um estudo que envolve várias regiões do Brasil, então isso traz mais credibilidade ainda, a gente consegue avaliar várias culturas, vários formas de se entender o mecanismo de funcionamento das famílias dentro da UTI. Né? E aí ali embaixo eu deixei então os critérios da inclusão das UTIs, então tanto públicos quanto particulares, tendo no mínimo 6 leitos e dividido entre as visitas restritivas ou flexíveis. Então, o resultado, né? Foram analisadas 36 UTIs, dentre essas 36 UTIs, foi dividido entre visitação flexível e visitação restrita. A flexível caracteriza, então, até 12 horas da participação do familiar dentro da UTI, incluindo em participação de vários momentos ali do cuidado com o doente. E a visitação restrita variou um pouquinho, mas cada hospital funciona de um jeito, mas até 3 horas e meia por dia, variando de um hospital para o outro. Então, foram 1.295 membros da família, de família dos doentes avaliados, 85 foram incluídos, e aí os grupos foram bem parecidos. Então, 427 foram avaliados na visitação flexível e 436 na visitação restrita. Eles respondiam esses questionários nas primeiras 48 horas de internamento do paciente na UTI e depois da alta em até 30 dias. E aí esses resultados foram comparados. Eu trouxe essa tabela só para a gente comparar que realmente os grupos são bem homogêneos, então os grupos da visitação flexível quanto da restrita variaram mais ou menos na mesma idade. Outra coisa importante é a renda familiar, né? O quanto que um paciente estando na UTI, o quanto que isso pode impactar na vida financeira dessa família. Então, eles também elencaram esse fator aqui está em dólar, e na época, acho que R$1, $1 eram R$2. Então, ali está em dólar, mas mais ou menos a mesma renda familiar. Vários itens que foram muito homogêneos entre os dois grupos de familiares. Então, o que a gente consegue entender analisando os resultados? Quando a gente divide, então, entre os 2 pilares principais, que foram a satisfação e a participação, dentre eles, a satisfação a gente divide nessas áreas. E a participação naquelas outras 9 que eu citei anteriormente, a gente tem alguns resultados aí curiosos. Dentro da área de satisfação, a gente percebeu que todos os critérios que a gente usar para melhorar a satisfação desses 5 itens, a gente consegue sim reduzir o sintoma de ansiedade da família. Então, quanto melhor a gente passar a informação, quanto melhor a família, eu vejo que é tipo um triângulo, né? Então, quanto mais a equipe, o paciente e a família conseguirem se comunicar, forem próximos, ter um suporte emocional, ter conforto, tudo isso de fato reduz os sintomas de ansiedade.
Quando a gente vai para o âmbito da participação dos familiares no cuidado do doente, foi um achado muito inusitado que eles tiveram no estudo, que quanto mais a família participa em alguns âmbitos do cuidado do doente, isso pode aumentar os sintomas de ansiedade. Então, a gente tem que ter bastante cuidado aí na hora de liberar uma visita flexível e saber exatamente em quais pontos a gente deve atuar para isso ser benéfico para a família e não acabar sendo pior. Então, ali, a gente viu que, de acordo com a figura, higiene, controle de dor, mobilização do paciente, ajuda na alimentação e a melhora do ambiente não fizeram muita diferença, mas ajudar a equipe a entender as necessidades do paciente, as interpretações do paciente do que está acontecendo, as emoções, isso sim, com certeza melhorou os sintomas de ansiedade. Então, a discussão do artigo mostra que essa interação com a família dentro da UTI, de fato, ajuda os sintomas de ansiedade. A gente percebeu que, no âmbito da satisfação, entre os critérios que a gente avaliou ali, realmente é uma área que a gente pode explorar e direcionar a nossa ação e os nossos planos de ação para isso. E a gente percebeu também que a incerteza sobre o quadro clínico do paciente é uma coisa que gera muita ansiedade na família. Muitas vezes a gente ainda não consegue ter muitas respostas sobre o quadro, né? Como vai evoluir, o que vai acontecer nas próximas horas. E quanto mais a gente tenta trabalhar no âmbito da comunicação clara, de uma comunicação empática, isso tende a reduzir esse sintoma de ansiedade causado pela incerteza. Então, um questionamento, né? Como que, se o paciente fica mais tempo dentro da UTI, se envolve mais com os cuidados do paciente, por que isso pode piorar esses sintomas de ansiedade, sendo que a gente acha que tendo a família dentro e junto é uma forma de ajudar, né? Aí no artigo eles discutem sobre isso, dizendo que muitas vezes a família não tem o suporte emocional adequado para enfrentar um momento desses. Então, o cuidado, além de ser centrado no paciente, a gente precisa desenvolver um cuidado centrado na família, preparar a família para esse momento que ela está vivendo. E muitas vezes também ali está citado que a piora da ansiedade se dá porque o familiar se sente no papel de fazer decisões sobre o quadro clínico do paciente. Então, mais um reforço sobre a comunicação da equipe médica, né? A gente tem que puxar a responsabilidade para a gente, saber qual é o momento da nossa decisão, claro que levar em consideração a opinião da família, mas sempre deixar que as decisões clínicas e as decisões sobre o quadro clínico do paciente sejam nossas, né? Para tentar avaliar, diminuir um pouquinho essa incerteza e essa tomada de responsabilidade do que está acontecendo com o doente para o familiar. Então, como conclusão, realmente, no geral, a visita flexível comparada com a visita restrita diminui, sim, os sintomas de ansiedade. A gente só precisa ter cuidado, então, na hora de caprichar ali o nosso plano de ação para quais estratégias a gente vai usar, qual foco a gente vai dar para a participação do familiar. Por exemplo, por esse estudo a gente percebeu que não faz muita diferença o familiar estar ali para ajudar o paciente a se alimentar. Por outro lado, faz muita diferença a gente ter uma comunicação muito direta com o paciente, com o familiar, e ajudar o paciente a entender o quadro clínico dele através do familiar, e isso reduz a ansiedade como um todo. Outra coisa que eu percebi com esse estudo é que a gente, como intensivistas, a gente também tem que pensar que a gente é prestador de serviço, e a qualidade do atendimento das famílias, a qualidade que a gente dá para esse familiar, tanto para o doente quanto para a família, faz parte do nosso trabalho. Então, isso também tem que ser visto não só do âmbito psicológico, empático, mas também do âmbito de gestão, né? O quanto que a gente quer oferecer para essa família um bom tratamento, um bom serviço, como qualquer outro serviço que a gente está disposto a oferecer, né? E aí, como último slide, eu trouxe aqui o Dr. Regis criou, então, dentro desse estudo, um site que se chama UTI Visitas. Para quem tiver curiosidade de entrar, é só acessar. É um site muito legal, ele é usado para falar com os familiares e mostrar para os familiares. Eu tirei um print ali da tela inicial,
Então, lá tem todos os conceitos do que acontece dentro de uma UTI. Então, entenda melhor a UTI, entenda melhor o paciente, ele explica o que é disfunção orgânica, em palavras leigas, entenda melhor o seu papel dentro da visita, tudo isso para estreitar esses laços e com que a gente consiga que o familiar dentro da UTI seja nosso aliado e não, às vezes, atrapalhando, né, de alguma forma o nosso trabalho e melhorando também o bem-estar do doente e da família. Obrigada, é isso. Muito bom, Gabriela. Também uma bela de uma apresentação. Acho que não só a compreensão do artigo, que não é uma metodologia fácil. Nós vamos explorar um pouquinho isso com o Dr. Regis daqui um pouco, mas ir buscando outras informações e ficou muito, muito bem compreensível. Muito obrigado. Eu vou primeiro fazer 2 perguntas para o Regis e depois abrir aí as questões para todo mundo poder explorar o máximo que puderem. Primeiro, Regis, eu queria talvez assim uma tentativa de uma definição do que é um cuidado centrado no paciente, centrado na família, desculpa, dentro da UTI. O que é esse conceito? Do que ele se compõe, basicamente? Excelente pergunta, doutor Álvaro. Antes eu queria elogiar a Gabriela para a apresentação. Esse é um artigo bem difícil, né? Ele usa uma análise estatística, depois a gente pode conversar um pouquinho mais, bem complexa, né? Que é uma análise de mediação, e a forma de apresentar isso é uma forma gráfica, né? Então é bem complicado assim de entender até as unidades. Assim, eu demorei bastante tempo para entender os estatísticos aí que a gente trabalhou, então uma análise bem complexa, e eu acho que a maior satisfação de um pesquisador é quando o resultado sai diferente do que a gente pensava que ia acontecer, né? A gente pensava muito que essa questão, e que vem sendo empregada, na verdade, vem sendo incentivada assim, pelas maiores sociedades de profissionais de cuidados intensivos, como uma boa prática, por exemplo, assim, envolver o familiar no cuidado, né? Então isso trouxe, pelo menos acendeu uma luz amarela para nós, assim, mas que eu vejo de uma forma positiva. Eu acho que assim o familiar tem que ser envolvido no cuidado, mas tem que ter suporte para isso. Depois a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Bom, o cuidado centrado no paciente, né, ele é um, por definição, né, um cuidado, né, que ele é congruente com as necessidades, valores e crenças, né, do nosso paciente. Hoje em dia esse termo ele tem evoluído, né, porque se chegou à conclusão que o cuidado tem que ser não só centrado no paciente, na UTI, né, mas também centrado na sua família, né, nas necessidades também dos seus familiares. E mais recentemente a gente está reconhecendo o papel dos próprios profissionais de saúde, que esse cuidado tem que ser centrado também nas necessidades e valores dos nossos profissionais de saúde. Então hoje a gente tem eu gosto bastante do termo cuidado centrado na pessoa, porque a gente está envolvendo aqui os grandes players aqui disso aqui, que é equipe, paciente e familiar. Então todo mundo tem que estar, né, congruente, sentido confortável, né, com essa forma de cuidado, né, incluindo os próprios profissionais de saúde, para eles não entrarem, por exemplo, em conflito ético, em conflito moral, né, do estresse moral que a gente tem, talvez, de estar, né, provendo uma ação que talvez seja contrária àquilo que ele acredita, né? Então isso é bastante importante. O TI, né, o cuidados intensivos é uma das especialidades que tem maior incidência de burnout, né, de síndromes também psiquiátricas também, então a gente tem que levar isso bastante em consideração. Eu considero assim que essa questão do cuidado centrado no paciente, assim, de forma mais pragmática para a gente responder dentro da UTI, né, eu focaria assim em algumas ações básicas. Talvez o grande pilar que para permitir isso tudo seja, né, uma maior proximidade dos pacientes com seus familiares, né, uma abertura, né, das nossas UTIs, e talvez, né, a política de visitação seja a grande ferramenta para permitir essa maior proximidade. Mas isso é apenas, né, o início, né? Eu costumo dizer que quando a gente abre as portas das nossas UTIs para a sociedade, a gente tem que estar preparado para lidar com os problemas da sociedade que a gente bota para dentro da UTI. Então essa questão, né, de educação,
Isso é fundamental. A educação do paciente, do familiar, visitante, para que a gente tenha uma visita segura para os nossos 3 grandes players, paciente, para o próprio familiar, né, e para a equipe, é fundamental. Após isso, tem alguns steps que vão ajudar muito o próprio familiar e o paciente nesse processo aí de centricidade no cuidado. O primeiro deles é a inclusão nesse processo de tomada de decisão, que é super complexo, né? Alguns familiares podem preferir uma conduta um pouco mais paternalista, né, de delegar essa questão da decisão para a equipe assistencial, outros podem preferir um papel um pouco mais, né, ativo, né, no processo de tomada de decisão. Então isso é extremamente variável. Então cabe à equipe estar qualificada para dar um melhor suporte para esses familiares, para esses processos de tomada de decisão, caso o paciente ele não consiga não esteja apto para isso, não esteja pleno, né, a respeito da sua capacidade civil, né? Eu vejo muitas vezes, conversando às vezes com alguns colegas, né, alguns erros que a gente nota na nossa prática mesmo. Um colega falou, não, eu já falei com os familiares, todos acordam né, com um tratamento paliativo exclusivo para o paciente, e eu perguntei, mas tu conversou com o paciente? Ele está acordado, ele responde, ele não está em delírio, não está confuso, tudo. Então, respeito à autonomia, a gente tem que conversar, às vezes a gente esquece dessa figura importante que é o paciente. Então, eu consideraria isso, abrir as portas da UTI, incluir, né, esses familiares e os próprios pacientes, que a gente esquece disso, né, nesse processo de tomada de decisão, e dar o suporte adequado para isso, dar um suporte emocional. Se pegar um ponto de corte de prevalência de sintomas de ansiedade e depressão, metade dos familiares de pacientes criticamente enfermos, eles apresentam níveis patológicos de sintomas de ansiedade e depressão. Então, aquele termo que o pessoal usa assim no desabafo, não, aquela família é tudo louco, né? E na maioria das vezes é verdade mesmo, porque estão, se a gente levar o termo de louco como né, um termo aqui referindo a impacto em saúde mental, sim, né? Porque eles estão impactados, e não seja por isso que a gente deva, né, negar suporte emocional, de negar às vezes um encaminhamento para uma ajuda qualificada. Às vezes eu vejo o problema aquele do visitante problema, o familiar problema dentro da UTI, muitas das vezes, 99% das vezes que eu presencio, é como se fosse um pedido de ajuda aquilo ali, né? Uma pessoa que talvez não esteja bem da sua saúde mental e que precisa ir do nosso próprio suporte, né? Além disso, né, dessa inclusão desse processo de tomada de decisão, outra questão muito importante desse cuidado centrado é o processo de comunicação, né? Aquilo que o estudo tentou avaliar, né, da equipe entender o familiar ser o representante do paciente, para a equipe entender um pouco melhor o paciente, para fazer um cuidado, né, bem ao encontro, né, dos valores daquele paciente, aquilo que ele gostaria em relação ao seu tratamento. Esse processo de comunicação aqui, ele é fundamental, né? E não esquecendo de utilizar essa oportunidade aqui do cuidado centrado na pessoa aqui, para a gente poder, né, eventualmente, né, triar outras pessoas potencialmente aqui que possam se beneficiar aqui de um suporte emocional, de um suporte, né, de reasseguramento aqui para que a gente possa fazer o bem para essas pessoas. Então, é uma pergunta bastante complexa, mas eu considero isso aí, do cuidado, né, centrado primeiramente na pessoa, né, levando em consideração esses 3 grandes players aqui dos cuidados intensivos, e levando em consideração essas questões de proximidade, comunicação, inclusão no processo de tomada de decisão, suporte emocional, reasseguramento aqui dentro dos cuidados intensivos. Claro que entram outros fatores também, como a arquitetura. Se a gente avaliar, a maioria das UTIs no Brasil tem uma arquitetura antiga, e é claro que melhorar a arquitetura pode promover uma experiência melhor aqui para os nossos familiares e até mesmo para os nossos pacientes aqui da estadia dentro da UTI. Mas são fatores aqui que eu considero até um pouco mais secundários, essa questão da comunicação, da inclusão do processo de tomada de decisão, como sendo prioritários aqui nesse processo aqui de cuidado centrado no paciente ou na pessoa. Ótimo. Então,
dentro desse conceito de nós incluirmos como um foco importante do atendimento médico dentro da UTI, também os valores e as necessidades das famílias, me parece que tudo foi muito construído em cima de valores muito baseado no afeto, no carinho, muito em lógica, em raciocínio, mas com muito poucos dados empíricos, dados duros, firmes. E acho que a busca tua, do teu grupo e do projeto ICU Families está indo buscar, de alguma forma, algumas evidências mais firmes para algumas coisas que a gente tem como sendo certas, mas que nem sempre elas são corretas ou nem sempre geram os resultados que a gente esperava a priori. Eu acho que esse é o grande talento, o grande benefício do resultado desses trabalhos. Então, eu queria que você contasse um pouco os principais resultados, como é que é esse projeto, o ICU Families, os resultados iniciais e os resultados, como é que você interpretaria esses resultados dessa análise secundária, para daí a gente abrir as perguntas. Perfeito. Essa questão de pesquisa, assim, diversas vezes já me perguntaram, vem cá, mas será que a gente não deveria implementar, se a gente não tem justificativa já o suficiente para implementar esse tipo de intervenção, que parece ser lógica, fazer sentido, né? Ter lógica, né? Será que não seria antiético, por exemplo, a gente negar a presença do familiar junto ao paciente no momento que ele mais precisa na sua vida? E é uma questão que às vezes é bastante difícil de responder, mas do meu ponto de vista a gente precisa de estudos por alguns fatores. Primeiro, se trata de uma intervenção complexa, né, que a gente tem múltiplos fatores que podem interagir, e a intervenção ela pode ser bom para alguns aspectos do cuidado e ela pode ser ruim para outros aspectos do cuidado. Por exemplo, antes do ICU Visit Study, a gente tinha uma incerteza em grau moderado para elevado a respeito, por exemplo, da segurança do simples fato de uma política de tu abrir as tuas portas da tua UTI, em relação à desorganização do cuidado, que talvez seja o principal, né, fator aqui que talvez realmente que tem uma plausibilidade aqui para a gente tomar cuidado. A questão das infecções, que sempre foi uma temática recorrente, né, quando se voltava esse tema de abertura de política de visitação. E o terceiro aspecto, né, da saúde emocional dos profissionais de saúde, né, levando em consideração que a grande maioria dos profissionais de saúde, né, não tinham, e ainda hoje ainda não tem essa habilidade, né, como uma habilidade de comunicação, de suporte emocional. E para poder fazer isso, né, exige uma saúde mental e tem um potencial aqui, evento adverso, também de prejudicar a tua saúde mental, né? Eu costumo usar o exemplo dos colegas psiquiatras, né, quando os terapeutas, né, eles costumam também ter uma supervisão dos casos, costumam se tratar também para ter, primeiro, a garantia de sua saúde emocional para poder dar todo esse suporte aqui para os seus pacientes. E isso não é muito enraizado na cultura de terapia intensiva. Então, existem, né, essa questão, né, dos riscos. Talvez a visita possa ser benéfica para o paciente, para o familiar em termos de satisfação, mas tem outros riscos, né, de desorganização do cuidado, no ambiente mais complexo da UTI, do risco de infecção. A gente está no ambiente ali, né, potencialmente contaminados, nossos pacientes são muito frágeis do ponto de vista imunológico, de invasões, e toda essa questão aí de saúde mental, de burnout dos profissionais de UTI. Antes do UTI Visitas, tinha um estudo antes e depois mostrando uma maior incidência de burnout nos profissionais de saúde. Infecção não tinha nenhum estudo relevante, né, mostrando, mas outros estudos mostrando uma maior percepção de desorganização dos cuidados. Então, é uma intervenção complexa. Eu acho que
o fator que nos faz, né, a estudar isso aí. O segundo aspecto é que a gente precisa de evidência de boa qualidade, né, quando a gente está tratando aqui com a vida dos nossos pacientes muito complexos, né? Vou dar um exemplo assim de ensaios clínicos randomizados, assim de intervenções que pareciam ser racionalmente, né, fantásticas. Aqui um exemplo, tem um estudo publicado por um grupo italiano que eles mandavam uma carta de condolências para os familiares de pacientes que morreram na UTI. Uma carta linda, desenvolvida por um grupo multidisciplinar de linguistas, né, de humanizadores, né, de profissionais de saúde, psicólogos, né, e curiosamente, aqueles familiares que receberam essa carta, né, tiveram piora dos seus sintomas de ansiedade e depressão, possivelmente que relembraram, né, o evento, ou eventualmente até ficaram um pouco desconfiados, né, por que o hospital está me dando uma carta, né, será que alguma coisa errada aconteceu no manejo do meu familiar? Então, são diversas as hipóteses em relação ao efeito negativo disso no estudo, mostrando que a gente precisa estudar. E a única forma, talvez, que a gente tenha de evoluir essa questão, né, desse tipo de tecnologia, né, é estudando, é tendo uma boa evidência de qualidade, não como uma justificativa de implementar ou não, mas uma justificativa de implementar da melhor forma possível. Eu concordo com a ideia que existe uma justificativa ético-moral da maior presença do familiar junto ao paciente, mas a gente tem que estudar isso, a gente tem que aprender a melhor forma que isso pode ocorrer, aprender onde é que estão os possíveis obstáculos para que a gente possa evoluir isso da melhor forma possível. Não como uma justificativa, não, vou fechar as portas das nossas UTIs porque isso aumenta a infecção. Não, talvez eu tenha que desenvolver, né, estratégias para evitar um risco de transmissão de infecção. No estudo ICU Visits, a gente, né, para dar suporte a esse processo de visitação, a gente focou muito na questão da educação do visitante. Então, nós pegamos 36 UTIs brasileiras, como vocês viram bem no mapa, que não estavam acostumadas a ter visita flexível. Eram UTIs que tinham um tempo mediano de permissão de visita de 1h30. Então, eram UTIs que tinham modelos restritivos. Algumas permitiam 30 minutos, outras permitiam 1 hora de visita por dia, mas na média dava 1 hora, na mediana dava 1h30. Então, eram UTIs com modelos restritivos. E no momento que a gente pensou, como é que a gente vai, né, fazer isso com uma segurança, né, para permitir que minimizar esses potenciais efeitos deletérios de desorganização do cuidado, principalmente, né? Então foi a educação. Todo familiar, para poder visitar o paciente, até 2 familiares poderiam ter esse direito de visitar o paciente por até 12 horas por dia, eles passavam por um momento de educação com as equipes multiprofissionais das UTIs, um momento breve, no qual eles eram educados a respeito do ambiente da UTI, a respeito, né, de como funciona uma UTI, de como que funciona o cuidado interdisciplinar, né, sobre o maquinário, porque é um ambiente que assusta, né? A maioria do brasileiro está acostumado com aquela UTI de novela, né, que está tudo bonitinho, né, da Rede Globo, né, que os pacientes estão bem, parece mais um apartamento, né, ou um quarto de uma casa normal, né? Então, na verdade, a gente sabe que a maioria das nossas UTIs são muitas vezes cenários de guerra. A gente vai ver paciente em delírio, né, paciente fragilizado, paciente exposto, né, tem toda a questão de confidencialidade. Então, a gente usou esse processo de educação para minimizar essa questão dos riscos. Eu sempre falo, não é só abrir a visita, a gente tem que ter, né, um processo cuidadoso aqui de educação, né, e também de gerencial, né. Eu costumo dizer que, poxa, na pandemia a gente aprendeu, a gente se organizou, acho que todos nós nos organizamos, isso no mundo inteiro, né, para, por exemplo, né, como é que eu vou fazer para intubar um paciente com Covid? Os comitês de ventilação, de intubação, de via aérea, se reuniram para definir condutas para permitir uma intubação segura, né, e efetiva para os nossos pacientes. Como é que a gente vai manejar uma potencial parada cardiorrespiratória para os nossos pacientes com Covid? Então, isso foi pensado, isso aconteceu em todas as UTIs no mundo. Eu acho que pouquíssimas UTIs pararam para pensar como é que a gente vai fazer para manter, né, o contato do paciente com seu familiar. Pouquíssimas, acho que pensaram, porque
é uma tecnologia que às vezes é negligenciada no nosso dia a dia. A gente diz, a política de UTI é só abrir ou fechar os horários de visitas, né? Quando na verdade precisa de todo um gerenciamento, né? De toda uma articulação com os outros setores da UTI, né? Com os outros serviços, né? Com toda a equipe, precisa de qualificação de toda a nossa equipe. Então, é uma intervenção complexa e eu vejo que a definição de uma política de visitação, ela mereça, né, um gerenciamento como qualquer outra atividade complexa dentro da nossa UTI, porque tem potenciais riscos, sim, né? Na maioria das vezes vai trazer benefícios para os nossos pacientes, sim. Então, é uma tecnologia com grande potencial, mas que não é muito simples da gente implementar. Então eu acho que mereceria um cuidado gerencial maior nas UTIs, né? Para nossa surpresa, o estudo, assim, ele não mostrou impacto no desfecho primário, que a gente achou que pudesse reduzir delírio, né? A maior presença dos familiares na UTI. Né, não reduziu o impacto do desfecho primário, né? Tem várias discussões, eu não acho uma questão de pesquisa morta ainda, eu acho que tem muito potencial para a maior presença do familiar reduzir delírio, porque a maior presença do familiar pode ajudar no controle da dor, principalmente eu acho que um mediador de delírio que é polifarmácia dos nossos pacientes de UTI, na medida que eu tenho familiar lá dentro, eu consigo compreender melhor o meu paciente e às vezes ser mais tolerante, por exemplo, vou dar um exemplo de um sintoma que é muito comum em demenciado, que é o sundowing, né? Quando começa a escurecer, baixa o sol, o paciente se agita um pouco, mas isso costuma ser autolimitado. Se eu conheço a história do paciente, né, através de um contato maior com o familiar, talvez eu releve isso, não preciso aplicar um antipsicótico, né? Eu já tive paciente que aplicou meia ampola de Aldol, uma ampola, 2 ampolas, na terceira ampola eu tive que entubar o paciente. Então, depois pneumonia só da ventilação mecânica e um óbito prevenível. Então, isso, eu acho que nesse sentido, né, a questão da mobilização, né, o controle de dor, como eu já falei, são fatores de risco para delírio em que o paciente, a maior presença familiar possa ajudar. Outro dado que eu achei bastante interessante do UTI Visitas foi que foi possível a implementação. Eram UTIs, assim, de hospitais públicos e privados filantrópicos, que é representativo da maioria das UTIs brasileiras hoje em dia, né? Que tem suas dificuldades. Tinha UTI que não tinha piso, né? Que a gente se perguntava, poxa, será que é seguro botar essa UTI nesse projeto? Então, vocês podem ter certeza que foi feito num ambiente extremamente pragmático. Quase nenhuma das UTIs tinha a arquitetura favorável para ter um familiar lá dentro, né, 12 horas. Então, mesmo assim foi possível, né, se pegar no paper do JAMA, a adesão aos processos básicos de implementação ela foi superior a 90% em todas as UTIs participantes, e o tempo de permanência do familiar, que é o que mostra que foi implementado, acho que um sucesso, porque passou de uma permanência de 1h30, passou para 5h30. Então, a gente aumentou aproximadamente 4 horas a permanência do familiar junto ao paciente. Então, lição número 1, abram as portas que eles virão e ficarão. Outra dúvida que a gente vai abrir a porta da UTI e subitamente a gente vai vir uma avalanche de familiares. Isso não é verdade, eles vêm aos pouquinhos. Eu acho que esse é o charme da flexibilização. Uns vêm de manhã, outros vêm ao meio-dia, outros vêm de tarde, outros vêm de noite, vêm nos horários que os familiares podem e não nos horários que a UTI pode. Geralmente, os horários que a UTI pode para visitação são horários que não são bons para quem tem uma atividade laboral durante o dia, né? O estudo ele não mostrou aumento de infecções nesse modelo, né, com suporte educacional. Eu sempre ressalto se não mostrou aumento de infecções, nem de desorganização dos cuidados, nem de burnout, mas era um modelo, né, aqui com um grande suporte educacional para esses familiares visitantes. E os grandes beneficiários aqui foram os familiares. A gente reduziu pela metade os sintomas de ansiedade e depressão, em 50% a prevalência aqui de depressão moderada ou grave, ou de ansiedade moderada ou grave. Aumentou bastante a satisfação com os cuidados nos 5 domínios avaliados: comunicação, proximidade, suporte emocional, reasseguramento, né, e conforto dos familiares. Aumentou a questão da participação dos cuidados, que isso que a gente avaliou nesse segundo paper, que foi bastante que nos chamou bastante atenção, né, em relação a isso, e eu acho que tem bastante plausibilidade esses dados, né? A gente fez uma análise de mediação para saber o que secundário ao aumento da permanência do familiar, secundário ao aumento da visita flexível, o que aumentou e que também impactou em desfecho de ansiedade nos familiares.
A gente viu que, realmente, o aumento da satisfação do familiar naqueles 5 domínios de satisfação que a Gabriela citou, né, secundário à visita flexível, isso reduziu, né, de uma maneira importante os sintomas de ansiedade. Isso é um bom mediador. E faz sentido, né, tu melhorar a comunicação. Na medida que tu flexibiliza a visita, tu melhora a comunicação, tu melhora a questão de proximidade, melhora a questão do suporte emocional prestado ao familiar, e isso impactou em sintomas, né? E a segunda questão que nos chamou a atenção foi a questão do envolvimento no cuidado. Quanto maior envolvimento no cuidado ocasionado pela visita flexível, maior foi, né, a ocorrência de sintomas de ansiedade. Isso foi ajustado por diversos viés, porque eles poderiam dizer, mas talvez aqueles mais ansiosos, eles procuraram ajudar mais o paciente. A gente tentou ajustar isso, apesar de eu não excluir um confundimento residual, isso é possível ainda, mas a gente cercou de vários ajustes estatísticos aqui para ter um resultado assim um pouco mais controlado por viés. Então eu confio bastante nesse resultado e para mim tem plausibilidade. Nós treinamos essas UTIs para receber esses familiares com segurança. Nós não treinamos eles para, né, a gente não falou para as UTIs, né, o que eles deveriam fazer com os familiares lá dentro, formas que eles poderiam otimizar essa questão. E a participação do cuidado foi uma questão natural, né, eles se envolveram mais no cuidado. E realmente, atividades básicas de cuidado acabou não impactando muito na saúde mental, né? Como a Gabriela falou, né? Envolvimento na alimentação, na mobilização do paciente, né? E até mesmo na higiene. Isso não preocupou os familiares. O que preocupou eles e deixou eles mais ansiosos foi envolvê-los em processos que estão muito vinculados a esse processo de tomada de decisão, né? E ao próprio processo de melhor entendimento, o choque de realidade com o paciente, porque o que causou maior ansiedade é fazer a equipe entender melhor o paciente, então passar essas informações do paciente para a equipe, entender um pouquinho melhor da história de vida daquele paciente, ajudar o paciente a interpretar as informações da equipe. A gente sabe que isso envolve cuidados paliativos, muitos pacientes, a gente sabe, a maioria dos pacientes que internam nas nossas UTIs são pacientes crônicos, né? Muitos deles em final de vida pelas suas doenças de base. Isso é uma atividade muito complexa para o próprio familiar, né? A gente coloca ele na UTI, ok, não, nos ajuda agora a se comunicar com ele, né? Então, o choque de realidade, eles anseiam por comunicação, mas às vezes o choque da realidade da comunicação, da verdade nua e crua, às vezes causa um impacto emocional, né? Em relação a isso, né? E isso demonstra o que, para mim, talvez a grande lição, né? Não significa que a gente tenha que restringir, talvez, a necessidade de participação dos cuidados, se o familiar assim quiser. Mas o que a gente precisa é dar suporte para esse processo de inclusão, principalmente para atividades que são complexas, pode trazer um impacto emocional, por exemplo, envolvimento no processo de tomada de decisão. Tem estudos mostrando que, ok, quando o familiar não participa do processo de tomada de decisão, ele tem mais estresse pós-traumático. Mas tem estudo mostrando que se o familiar participa sem um suporte adequado da equipe no processo de tomada de decisão, principalmente no modelo americano da década de 90, início dos anos 2000, que era um modelo muito delegativo. Você quer que o paciente seja entubado? Vai fazer um checklist. Quer que coloque diálise? E isso pode ser um fardo muito pesado para um familiar, né, na medida que ele não tem um suporte adequado para tomar essa decisão. Então, isso me faz crer que a gente precisa desse suporte, que abrir as portas da UTI, ele é o primeiro estágio, né, mas o familiar lá dentro, a gente tem que lembrar, a gente já está abrindo as portas para a sociedade, a gente tem que estar preparado para lidar com os problemas da sociedade, dar suporte emocional, porque a gente sabe que metade dos familiares eles têm sintomas em níveis patológicos de ansiedade e depressão, de dar um suporte adequado para o envolvimento no processo de tomada de decisão, de dar um suporte de comunicação adequado para eles e talvez não fazer uma grande pressão para que eles sejam envolvidos no cuidado, né? Mas sim, né, de envolver conforme, né, as necessidades, as vontades. Algumas pessoas, pela minha prática, vão querer se envolver mais por questões de altruísmo. Às vezes, algumas pessoas desenvolvem um mecanismo de defesa madura do altruísmo, de lá querer ajudar o seu ente querido, né? Isso vai fazer eles se sentirem bem e vai protegê-los contra
contra a patologia de saúde mental. As outras pessoas talvez não vão querer ser envolvidas, né? Depende do grau de proximidade com o paciente, às vezes o medo de causar algum dano, assim, por ter um paciente, né, mais complexo, né? Às vezes, né, até a estrutura emocional daquela pessoa de lidar com aquela situação ali, que para muitas pessoas é difícil. Então, é uma intervenção complexa, né? E tem muitos e merece ser estudado. A gente não pode parar aqui, a gente tem que entender isso um pouquinho melhor para poder implementar esse tipo de tecnologia da melhor forma possível, para a gente poder maximizar os benefícios e minimizar, né, potenciais efeitos colaterais. Aqui, assim, mais ou menos como eu penso UTI visitas e o estudo dessas tecnologias. Eu acho que a gente precisa mais de pesquisadores, né? E talvez se hoje a nossa reunião servir como uma sementinha para alguém quiser, eu quero estudar essas coisas também, né? A gente precisa mais de estudo não só de visitas, mas de outros aspectos organizacionais do UTI, porque eu acho que a gente tem uma grande avenida de crescimento aqui que a gente pode impactar positivamente na vida dos pacientes, familiares e profissionais de saúde aqui, estudando aqui essas tecnologias organizacionais. Muito bem. Acho que eu falei ICU Families, mas esse é um outro estudo, é o ICU Visits, o projeto UTI Visitas, esse que é o projeto de vocês, que é mais importante. Desculpa. Péricles, tudo bem, Péricles? Você está aí? Acho que você participou do estudo, Péricles, lá em Cascavel. Quer fazer algum comentário? Sim. Oi, Regis. Parabéns. Parabéns às apresentações cascavelenses, né? Ambas as apresentações. Eu acho que a Luísa, se não me engano, ela é de Toledo, mas Toledo é um bairro nobre de Cascavel, então funciona do mesmo jeito. Bom, foi muito produtivo participar desse estudo, a gente aprendeu bastante e pôde, digamos assim, solidificar bastante essa ideia, digamos assim. Foi muito bom a convivência com podendo fazer esse estudo realmente. E, na verdade, a gente já tinha uma ideia, digamos assim, que era um pouco diferente do estudo. Isso abriu ainda mais a cabeça, digamos assim. Nós tínhamos já uma ideia, especificamente nos 2 hospitais que participaram lá, o Hospital de Câncer e o Hospital Universitário, de uma participação, de uma presença maior de vários tipos de família, mas em situações específicas. Então, foi também um aprendizado, porque eu tinha um certo preconceito de que colocar, por exemplo, familiar em pacientes muito graves, isso poderia tumultuar. Então, eu acho que o principal benefício de um tipo de trabalho desse é desmistificar questões organizacionais. Tudo conspira contra, inclusive o risco de que essas pessoas vão entrar e vão criar problemas de segurança mesmo, de roubar. Isso era um dos principais argumentos que a gente escuta num hospital público e confuso e grande, é que nós não temos policial. É claro que não tem policial, isso aqui é um hospital, no hospital não tem policial. Mas e se essas pessoas vão roubar ou coisa parecida? Então, tudo e é claro que existe um risco teórico de maior entra e sai de pessoas. E, no mínimo, embora isso é pouquíssimo, mas mostrou a completa possibilidade de operacionalizar. O nosso hospital lá não era tão grande, digamos assim, mas é um hospital público, complicado, confuso, ou seja, um hospital igual a provavelmente quase todos os outros. E mesmo assim foi plenamente justificado. Então, realmente foi muito interessante e isso ajuda a desmistificar. É muito comum, às vezes a gente trabalha com a humanização no sentido de que a empatia, essa é uma visão, pelo menos, que eu tenho, de que eu sou muito ranzinza, e a empatia e a humanização é colocada como se fosse algo que tem que ser assim, atendimento de hotel, olá, bom dia e só sorrisos, digamos assim. Mas eu acho que a humanização é uma técnica. Eu acho muito bom quando você fala assim,
uma tecnologia, é tecnologia mesmo, então é uma coisa que a gente tem que aprender, mesmo se continuar ranzinza, mesmo se continuar com cara de bravo, digamos assim, porque você pode desenvolver ela mesmo, não necessariamente sendo só a pessoa mais sorridente que existe no local, porque você vai ter que aprender a lidar com essas questões, com essa como é que se diz, com essa clientela que não é o paciente, é a família. E isso foi muito útil para a gente, tanto no hospital universitário quanto na UOPECAM. Acabou gerando um doutorado de uma psicóloga que gostou tanto dessa ideia e começou a trabalhar com isso também. Ela chegou mais na UTI e acabou fazendo um doutorado aqui em Curitiba, nessa área também. Então, realmente foi bastante produtivo para a gente, foi muito bom. Parabéns. É só você mesmo, Péricles. Você acabou de expressar, né, como é um dos efeitos colaterais que a gente tem que corrigir na hora de fazer UTIs com visitas flexíveis ou, eventualmente, até abrir horário completamente livre para os familiares. Como a gente tem que cuidar da equipe, né, e dos médicos, que também tem que aceitar isso da melhor forma possível. Afinal de contas, o que se quer é o benefício de todos e também o benefício também da equipe multidisciplinar e da equipe médica. Acho que precisaria de um comentário teu nisso, Regis. Primeiro dizer que é uma enorme satisfação, né? Agora que eu vi que o Péricles está na reunião, o Péricles é uma dessas pessoas maravilhosas aí que a gente conhece, né? No decorrer aí das nossas vidas aí. E o Péricles, né, é um grande herói, eu acho que nosso aqui no Brasil inteiro, né, respeitado, né, internacionalmente nessa questão dos cuidados, né, do pós-alta da UTI, né, já há muito tempo que eu acompanho o trabalho do Péricles, né, com uma grande admiração. O Gustavo estava falando, o Regis publica muito nessa questão de pós-alta, mas na verdade o Péricles é o nosso grande ícone, né? E foi um grande prazer assim ter o Estudo UTI Visitas, né, como representante do Paraná, lá as duas UTIs que o Péricles, né, coordenava na época, que é do OPECAM e do Hospital da Unioeste, né, que foram excelentes centros assim, né, que conduziram com grande excelência todos os procedimentos do estudo. Não é à toa que o Péricles foi autor no paper do JAMA. Então para nós foi uma grande satisfação, né? E eu concordo com tudo que o Péricles falou, né? Que eu acho que o discurso da humanização, assim, eu acho que ele peca muito às vezes por reconhecer um pouco da complexidade de implementação, assim, desse tipo de intervenção no nosso meio, assim, de cuidados intensivos, né? Porque, né, às vezes é um discurso assim que eu critico. Eu levanto a bandeira em prol da humanização, mas talvez a forma de eu defender isso de uma melhor maneira é sendo cético, né? E estudando isso, botando uma metodologia em relação a isso. Eu acho que é a melhor forma que eu posso contribuir para a gente poder evoluir nesse conhecimento, porque às vezes o processo de humanização é válido, né, o discurso, às vezes até fundamentalista. Às vezes a gente fez várias reuniões do UTI Visita, às vezes tinha que cuidar para isso não virar uma religião, né? Parecia uma reunião de igreja, às vezes, né? De quem for contra vai ser exorcizado, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes, né, um pouquinho de ceticismo ele faz bem, porque nos ajuda a melhorar a intervenção, a olhar com um olhar mais crítico, vai nos ajudar a melhorar. E esse é o princípio da gente estar fazendo estudos, né? E eu acho muito produtivo quando a gente está pensando numa equipe, né, para a gente cuidar dos processos de humanização, de política de visitação dentro da nossa UTI, da gente mesclar esses perfis, assim, de ter uma pessoa que seja mais, né, moderada em relação à implementação, porque a gente tem que cuidar desses diversos aspectos aí por se tratar de uma intervenção complexa mesmo. Obrigado, Péricles, pela participação. Eu muito feliz em te ver. Muito legal, muito bom.
Quero ouvir um pouquinho os coordenadores. Danilo, você está aí, queria ouvir um pouquinho a experiência da Santa Casa, e sei também que tem algumas psicólogas da Santa Casa, e vocês têm algumas experiências também com flexibilização de horário com família. Queria ouvir você e as psicólogas, se for possível. Oi, doutor, boa noite a todos. Bom, acho muito bacana a gente estar discutindo isso nesse momento, né? Pensar se há um tempo atrás a gente tentava fazer esses trabalhos, quando eu estive no Moinhos de Ventos, acho que foi há uns 4 anos atrás, eu trouxe algumas ideias de lá, a gente acabou não conseguindo implementar, por conta, acho que, de tudo isso que o Périx comentou, que o Regis já falou também em relação à equipe, alguns preconceitos mesmo, barreiras que são impostas, CCIH principalmente, enfim, algumas coisas que não são fáceis de se fazer, e a gente vinha num trabalho cada vez mais sendo mais flexível, como o doutor comentou, assim, né? E aí veio a pandemia e a impressão que o DEC jogou uma grande ducha de água fria na gente. Mas eu acho que, apesar disso, a pandemia também fez com que a gente notasse a importância disso, sabe? Tem muitos residentes nossos que estão passando visita, passando boletim por telefone desde que entraram na residência, que eles não têm a menor ideia como é receber uma visita ali, ou estar a visita ali o dia inteiro junto, e faz muita diferença. Quem teve a experiência dos dois lados da moeda, eu tenho certeza que sentem bastante falta hoje de passar a visita à beira-leito com família, conversar, ou então famílias participativas, famílias que estiveram juntas conosco. Acho que isso vai ser uma coisa positiva, assim, sabe? Porque realmente era difícil, e a própria equipe, os próprios técnicos de enfermagem, se você conversa com eles falam, puxa vida, era tão mais gostoso, era tão melhor, que as famílias estavam ali. Então acho que vai ser tem que aproveitar o gatilho, isso que eu acho que é isso que eu quero dizer, assim. Temos que aproveitar o gatilho para que a gente participe de novo nesse rumo, assim. O doutor comentou que tem algumas psicólogas da Santa Casa na sala. A gente tem mesmo, a gente tem a Luciana, tem a Fer, tem a Carol. Não sei se alguma delas quer comentar alguma coisa com a gente aí em relação às dificuldades, porque vocês são as nossas grandes bandeiras sempre na hora de falar em liberar visita, flexibilizar visitas. As psicos sempre são as que mais tentam e mais querem fazer isso funcionar e tentam enfrentar diversas barreiras para que isso funcione, né? Mas acho que talvez agora seja o momento da gente conseguir alguma coisa do gênero, né, pessoal? A Santa Casa foi pega assim com o Covid inteiro e muito frequentemente teve praticamente todas as UTIs lotadas por Covid. Mas vocês tiveram lá algumas experiências prévias e agora queria ouvir um pouquinho a Luciana, a Fernanda, a respeito da flexibilização dos horários de UTI, que benefício eventualmente isso tem trazido para os pacientes e para os familiares. Boa noite, então, a todos. Eu sou a Luciana. A gente entende que a visita da família é um fator muito importante dentro do ambiente da UTI, que é um ambiente culturalmente fechado, né? A gente tem aquela ideia de que a UTI é uma célula à parte no corpo do hospital, bem fechadinha, bem isolada do resto do organismo. E a gente percebe que essa abertura das famílias cada vez mais dentro do Hospital Santa Casa, claro, isso antes da pandemia, né? Mas a gente percebe o quanto isso aproximou a equipe do próprio paciente, porque na visita da família a gente conseguia entender melhor como era o sistema dessa família e quem era esse paciente. Então a família traz para nós muitos conteúdos da história daquele paciente. E isso torna a nossa abordagem muito melhor, muito mais otimizada com as informações que a família traz. Outra coisa importante que a gente percebe com a participação da família dentro das UTIs é que a gente consegue antecipar muitos problemas que poderiam acontecer se aquela família não estivesse ali conosco. Então, muitos questionamentos, muitas dúvidas,
o fato de não conhecer a equipe pessoalmente pode gerar muitas fantasias, muitos medos, e o fato de estarem lá, conhecerem a equipe, ter essa proximidade com a equipe, facilita muito a comunicação e pode evitar muitas questões, muitas reclamações que poderiam acontecer no processo da internalização do paciente na UTI. Muito bem, Lu. Obrigado. Fernanda, É quer um fazer prazer. Oi, Fer. Pode falar. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou uma das psicólogas ali do Hospital Santa Casa também. Acho que, além do que a Luciana comentou agora, acho que trazer a família próxima no atendimento fortalece esse vínculo, né, dentro da equipe, família e paciente. Acho que tem uma questão, assim como o doutor Danilo falou, desde o início, de quando começamos a liberar as visitas, né, estendidas no Hospital Santa Casa, a gente sempre incentivava com que essa família participasse das visitas multidisciplinares, com que eles questionassem, perguntassem, talvez fosse um momento de esclarecer as dúvidas, né, de fortalecer esse vínculo, de amenizar possíveis alterações, né, de humor, de sofrimento que poderiam estar naquele momento presentes. Então, acho que a família presente traz essa questão também, tanto da facilidade, muitas vezes, da comunicação que a gente tem com eles, dessa troca com a equipe, mas também não deixa de ser esse desafio, como já foi comentado ali, né? Acho que quebra um pouco dos paradigmas, muitas vezes, mas é importantíssimo, né? Acho que não só para o paciente, mas principalmente para esse familiar, para ele estar mais envolvido, tanto no diagnóstico, no plano de tratamento desse paciente. Então, tem muitos benefícios, né? Acho que essa retomada, nesse momento agora de pandemia, vai ser um novo desafio, né? Como o doutor Danilo comentou, muitas residentes ainda não tiveram essa experiência, né? E aí se dá um desafio além, né? Dessa comunicação, da questão da postura, enfim. Mas eu acho que é um momento, né? E eu acho que facilita muito esse vínculo. Valeu, Fernanda. Obrigado. A gente queria ouvir um pouquinho vocês, a experiência de vocês lá na Santa Casa. Quero ouvir um pouquinho os coordenadores. Fernanda, tudo bem? A Fernanda é responsável junto com a doutora Mirella, por várias UTIs lá no Trabalhador, na reabilitação. Foi desafiador, né, Fernanda, esse tempo todo. Até no Instituto, né? Oi, doutor, boa noite. Acho que esse desafio, ele foi enorme e ele ainda é grande, assim, indo um pouco na linha até do que o Danilo estava falando, assim, a gente hoje sente falta, né, da família dentro da UTI, inclusive a gente estava conversando sobre isso hoje no HT. E visto, assim, toda essa tendência, antes da pandemia, a gente tinha conseguido evoluir no trabalhador para ter tanto essa visita estendida, mas mesmo para liberar as famílias para ficarem e para dormirem lá. E é muito daquilo, meu Deus, mas vai ter um monte de gente dentro da UTI. Não vai, as pessoas, elas trabalham, elas não têm o dia inteiro para poder ficar lá dentro, elas não conseguem ficar lá. A gente trabalha num hospital público, então a gente enfrenta problemas do tipo que eles não têm dinheiro para pagar o transporte para ir para o hospital, para poder ficar com o seu familiar. Então, os problemas, eles vão dos mais variados possíveis, desde pacientes que estão escoltados, porque estão presos e estão sob tutela do Estado e não podem receber família. Então, é uma gama, assim, muito grande, mas o quanto isso trouxe benefício, mas foi um desafio mudar essa chave na nossa cabeça, de entender que a família está ali para ajudar e não de que ela vai ser um incômodo, porque ela vai ficar me perguntando o dia inteiro, né? O que o paciente tem? O que é isso? O que é essa secreção? A cor do xixi? Porque ele mexeu o dedo. Então, a gente, às vezes, acha que tem um pouco de medo de algumas perguntas, né? E de como que a gente iria se portar com a família. Mas foi muito enriquecedor isso, até porque muitas vezes doentes que tiveram descompensações um pouco mais agudas e a família estava junto, eles olharam para a gente e falaram assim, nossa, eu entendi como que é, né? Às vezes você tá uma vez por dia dentro da UTI e no horário que eles estavam, ele estava bem, mas depois no outro horário à noite, eles não estavam bem. E eles não conseguiam entender isso. Então, essa participação no processo foi muito enriquecedor.
E aprender a incluir a família na visita multidisciplinar, acho que foi uma das coisas mais bacanas que eu aprendi, assim, ao longo desse tempo, assim, na terapia intensiva. Acho que isso era um desafio e ficava pensando que palavras que eu ia usar, como que eu ia conversar, a família não vai entender. Não é essa questão, né? A gente não tem só médicos na visita, por isso ela é multi, então a gente já está se adequando com muitas coisas e a família, dentro da simplicidade deles, no caso do nosso hospital, se saiu muito melhor do que a gente, muitas vezes, isso sim. E aí, quando a gente estava nesse processo, porque a gente também fez muitas coisas erradas, a gente não treinou a família direito, a gente saiu colocando gente para dentro sem... a gente se perde, às vezes, muitas coisas, né? A gente aprende errando, e quando a gente conseguiu aprimorar esse processo muito, assim, vinculado com a psico, serviço social, desde avisar o porteiro, enfim, N coisas. E quando isso estava muito mais maduro, veio o decreto de Estado, né, proibindo as visitas, né? Então, a gente, além de tudo, tinha esse decreto da Secretaria de Saúde, que havia uma proibição completa de que as famílias entrassem dentro do hospital. Então, a gente ficou numa situação durante um bom tempo que ela ficou inegociável por conta de um decreto do Estado. Então, é difícil, assim, lidar. No Instituto, é ainda, né, enfim, um hospital só de Covid, né, então também desafios muito grandes e definitivamente a participação, né, da psicologia, do serviço social, dessa interface com a família, dias com plantões muito corridos, que a gente não consegue fazer as ligações no momento, mas definitivamente eu acho que não há, por melhor que a gente seja e por maior que possa ser a nossa habilidade de comunicação para conversar por telefone, nada substitui a família ver o doente, ver a gravidade que ele está, e depois que ele viu aquilo, você tira ele dali, você senta numa sala, você faz uma reunião com eles, escuta o que eles querem dizer, e você coloca as demais coisas, e acho que isso melhora muito a nossa relação com eles, né? É muito difícil de conseguir substituir isso, né? Deles entenderem, quando eles visualizam o doente na criticidade que ele está, né? E outra coisa que eu acho que para mim foi muito marcante, de alguma maneira, a gente não ter conseguido permitir algumas despedidas, digamos assim, né? Durante essa pandemia, né? Acho que isso também é bastante difícil, assim. Mas, enfim, agora acho que o processo é de retomada, porque a pandemia está melhorando, então falar sobre isso também é muito bacana, e agora a gente está discutindo isso, está discutindo esse retorno, a gente tem começado a já fazer esse movimento no trabalhador, porque agora o trabalhador ele já é teoricamente livre de Covid, né? Então, não tem mais doentes lá que vão, né, internar, uma UTI específica, enfim. Então, esse movimento de retomada, ele tem sido muito produtivo, as meninas estão tocando isso bastante, e isso é muito prazeroso, assim, é uma coisa que me agrada bastante, até porque quando a gente está do outro lado, estar junto com o nosso familiar na UTI faz a diferença. Acho que isso também é importante. Muito bom, Fernanda, legal. Toda a tua experiência e todos os esforços que vocês fizeram ao longo desse tempo todo para poder não só atender os doentes, mas também ir de encontro às necessidades das famílias. E a gente rompeu umas barreiras do decreto, assim, né? O senhor sabe como é, mas tudo bem. Mas tudo em benefício, né? Do bem e dos doentes e das famílias. A gente aprendeu durante a pandemia também. Queria perguntar para o Regis uma coisa que a Fernanda comentou, de que a gente já há muito tempo, a gente rotineiramente faz visita multidisciplinar de beira de leito todos os dias, né? Mas uma novidade é de que, ultimamente, já até antes da pandemia, em alguns locais, algumas unidades de terapia intensiva já estavam incluindo as famílias, né, ou um membro da família escolhido previamente para poder participar dessa discussão multifamiliar. Então, aquele negócio de você poder ouvir a fisioterapia falando, a enfermagem falando,
a farmacêutica clínica falando, o médico. Aquilo foi um envolvimento muito bacana em alguns lugares, pelo que o pessoal sentiu. O que você acha disso? Primeiro, eu gostaria de dizer que o relato da Fernanda, acho que ele é muito representativo, eu acho, do que a gente está enfrentando no mundo inteiro hoje, né? Porque a impressão que eu tinha que ali em 2018, 2019, a gente estava caminhando mais para prestar atenção nessas tecnologias, nessa questão de abertura das visitas, de dar esse suporte todo para o familiar, de reconhecer ele como um alvo das nossas ações de prevenção e promoção de saúde. E daí vem a pandemia, né? A pandemia parece que voltamos todos para estaca zero, voltar os modelos restritivos, né? E como a gente gosta de ser restritivo, né? Então, na pandemia, vamos proibir de novo, a gente gosta dessa palavra, vamos proibir, né? Então, vamos... E todos voltaram a estaca zero. E isso não é uma exclusividade nossa, do nosso país, né? Tem um estudo publicado recentemente, que o Gabriel Heras, lá do Humaniza UCI, da Espanha, publicou, um estudo de prevalência de delírio. E olha só que dado interessante que eles encontraram, que foi um estudo realizado durante a pandemia, do ano 2020, e que durante a pandemia, primeiro, 99% das UTIs do estudo, que era 75% UTIs europeias e 25% UTIs da América do Norte, restringiram as visitas, 99%. Só 1% que talvez que não lidava com Covid, provavelmente durante o estudo, ou não tinha pacientes nos seus arredores, né? E interessantemente que aproximadamente metade dessas UTIs que restringiram a visita, elas não permitiam, isso na Europa e América do Norte, não permitiam o familiar entrar em nenhum momento, nem mesmo para se despedir. Então, mesmo para pacientes que estavam falecendo na UTI, os familiares não tinham essa oportunidade de se despedir, mostrando o quão restritivo foi esse momento para todos, né? Que é um desafio para todos. Eu acho que a gente vive, antes de entrar nessa questão da participação do familiar no round interdisciplinar, na visita interdisciplinar, eu acho que hoje a gente já tem uma condição um pouco diferente, pelo menos olhando assim o Brasil hoje, né? Primeiro, a gente tem vacina disponível, né? Que mesmo para pacientes Covid, talvez a gente possa pensar em políticas que possam tornar um pouquinho menos restritiva a visita. A gente tem vacina hoje, a gente não vive uma situação de completo caos no atendimento que a gente viveu no ano passado e também nesse ano. A gente parece que a cadeia de suprimentos, principalmente relacionada a EPIs, não é um grande problema no momento. Talvez a gente pudesse formatar políticas do familiar, visitando, claro, conhecendo os riscos, orientando para não visitar se tiver sintomas, né, facilitando a visita para familiares vacinados, né, protegendo ele e a equipe, né, que a gente pudesse minimizar esses riscos e promover aos poucos assim esse retorno, né. Muitos lugares se ficaram numa zona de conforto na questão das teleconferências com os familiares, né. É importante, mas eu gosto de entender isso como uma medida de salvaguarda por uma situação como a gente teve. A gente tem uma experiência muito, muito boa no Moinhos de Vento, né, pré-pandemia ainda, com a inclusão dos familiares na visita multidisciplinar. Nos ajudava a entender bastante, né, a questão de necessidades e já nos facilitava na questão de comunicação com os familiares, né. A impressão que a satisfação deles é bem maior, assim, com a inclusão deles, e os próprios pacientes se sentem mais seguros em ter alguém ali que está respondendo por eles, assim, em relação ao plano de cuidado diários. Tem um orientando meu que fez um estudo, né, esses estudos do tipo before after, com a inclusão do familiar no round interdisciplinar, assim, e encontrou naqueles que participaram uma maior satisfação, né, principalmente com o processo de tomada de decisão, né, a participação no round, né, contribuindo, né, para o plano de cuidados diários, assim, dos familiares, né. Tem alguns estudos que talvez alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração, que mostram que alguns aspectos a gente tem que tomar um pouco de cuidado
principalmente na questão do linguajar. A gente tem o cacuete de usar o linguajar técnico, o linguajar assistencial, que às vezes, né, pode ser um pouco complexo deles entenderem. A questão de postura também é importante, porque às vezes um comentário entre nós que é uma questão normal do dia a dia, né, uma questão que às vezes pode ser mal interpretado nessa questão de comunicação com os familiares, fora de contexto pode ser um pouco mal interpretado. A questão também tem alguns estudos que mostram que os familiares, aqueles que não conseguem atender os horários do round, porque o round ele é centrado às vezes nas nossas possibilidades, na possibilidade do familiar, né? E esses familiares que não conseguem ir, né, por questões de trabalho, tudo, eles se sentem bastante culpados, né? Tem estudos qualitativos mostrando isso, e talvez seja uma maneira de a gente tomar algum cuidado em relação a isso. Mas eu vejo como uma tecnologia também assim de grande potencial. A gente utilizou muito no período pré-pandemia, né? Gostaríamos de voltar agora aos poucos, né, a realizar, mas percepção pessoal assim é que eu aprendia muito mais com os familiares ali, e eu vou dizer que muita conduta que talvez potencialmente iatrogênica eu deixei de fazer pelo conhecimento gerado pela presença do familiar ali. Me fez entender melhor o paciente. Eu acho que, de alguma forma, o paciente se beneficiou disso, e também o próprio familiar ali, e a equipe também, porque a equipe, esse feedback para a equipe acaba sendo importante, né, até de ressignificar ali o papel de cuidador, assim, de ter esse feedback instantâneo da equipe. Então, facilita a tomada de decisão, cuidados paliativos facilita. Às vezes, alguns casos que já são casos sem volta, assim, de doenças irreversíveis, o próprio familiar às vezes chega a ter o insight antes da equipe assistencial de que as coisas, né, deveriam se encaminhar para uma priorização de cuidados paliativos, por exemplo. Muito bom. Nós já estamos chegando no final. Antes da Mirella fazer os comentários dela e de fechar a sessão, queria... A Caroline e a Cíntia estão na sala também. Queria ouvir um comentário de vocês. Carol, tudo bem, Carol? Oi, a Carol é responsável por uma UTI de pacientes neurológicos aqui em Curitiba, do INC. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Bom, lá no INC, infelizmente, já não tem o suporte da psicologia na visita multi, o que acaba prejudicando a gente um pouco, mas tentamos de outras formas tentar manter isso. Então, o pessoal como um todo da equipe multi se envolve um pouco mais em tentar fazer um vínculo com a família, em se disponibilizar, liberar o paciente. Às vezes, a própria fisioterapia dá a ideia de tirar o paciente, levar para fora da UTI, para fazer um passeio externo, e nisso chamar a família para poder acompanhar esse momento. A enfermagem também faz isso, e nos últimos tempos a gente teve a contratação de uma enfermeira de cuidados paliativos que está fazendo bastante esse vínculo. Então, ela fica muito mais próxima dos familiares e ajuda a gente na conversa, nas reuniões, em organizar os horários de visita, porque infelizmente com a pandemia todo mundo está passando pela mesma situação, mas devagarinho a gente vem tentando abrir mais visita para todo mundo e que a gente consiga deixar mais tempo esses familiares lá. Por ser uma UTI neurológica, então a gente tem muito paciente com tumores avançados, sistema nervoso central, que às vezes tem uma certa dificuldade de ficar no quarto pelo nível de consciência, por riscos de broncoaspiração. Então, eles acabam ficando mais tempo na UTI, e o cuidado com a família ajuda bastante nisso a gente. A gente teve também alguns internamentos de criança, em que o familiar fica 24 horas na UTI, e foi, assim, bastante surpreendente, porque embora fosse um paciente que deixasse todo mundo angustiado, a presença do familiar lá, vendo a gente, dando assistência e tentando fazer o nosso melhor pelaquela criança, as mães eram mais tranquilas e calmas que a gente. E às vezes nos ajudavam, assim, em acalmar a criança, em ajudar esse manejo. Então, é realmente muito benéfico. Espero que logo a gente consiga reabrir total e que sempre venham com essas mudanças e essas visitas
em horários priorizando para o familiar, que ele consiga ir, eu acho que é algo que a gente tem que pensar também, né? Não é um horário fixo, não é todo mundo que pode sair ao meio-dia e que vai conseguir estar lá. E é um cuidado, é uma gentileza com esse familiar que vai fazer toda a diferença na hora que a gente estiver conversando com ele, na expectativa dele em relação a gente, e também faz com que a gente trabalhe também mais motivado, né? Muito legal. O INCE ainda tem esse problema ainda da criança, né? Volta e meia. E a presença do familiar é fundamental, não só no cuidado da criança, mas eu imagino que deixa toda o restante da equipe multidisciplinar muito mais satisfeita e tranquila com a presença do familiar lá. Não estamos falando de criança muito pequena, estamos falando de criança com 2, 3, 4 anos, um adultinho, mas que volta e meia causa um enorme problema. Os pediatras que não me ouçam falar nisso. Obrigado, Carol. Amanhã os R1 estão com você, hein? Na Neuro, das 2 às 4. Obrigado. Cíntia, tudo bem, Cíntia? Faz tempo que não te ouço, não te vejo. Oi, doutor. Boa noite, tudo bom? Faz tempo mesmo, né? Então, doutor, nossa, esse tema, assim, acho que é super interessante. Foi um divisor de águas na minha vida como intensivista também, doutor. A partir do momento que pude entender que a presença da família na UTI, na discussão da visita multidisciplinar, é tão importante quanto, por exemplo, a prescrição de um antibiótico, sabe, doutor? Porque o momento da discussão multidisciplinar, a gente reúne os profissionais de diversas áreas do conhecimento ali da ciência da saúde e tenta traçar um panorama do perfil daquele paciente, com o olhar de todo mundo, né, especializado na sua área, e cada um traz o seu parecer. Mas nada disso vai ter um valor, assim, pode ficar até um pouco vaga essa informação se não tiver o parecer do familiar para dizer como é que era aquele paciente, como é que ele pensava acerca do tratamento que ele está recebendo, se eles já discutiram a respeito disso, qual o relacionamento dele dentro da casa, a funcionalidade dele, tudo isso agrega em muito, sabe, doutor? Além do que, agora com o advento da pandemia, a gente tinha o HR, um hospital nosso de reabilitação, que era muito importante para a gente encaminhar nossos pacientes lá do trabalhador, são vítimas de trauma, muitos deles, assim, com bastante sequela desse trauma e que precisava de uma reabilitação. Como o HR virou um hospital exclusivo de Covid, ele ainda não retomou essa sua função primordial aqui para a nossa cidade, a gente teve que fazer um movimento de trazer a família de volta para dentro da UTI para começar a reabilitar esse paciente dentro da UTI e ensinar a família como lidar com esse paciente. A gente tem que levar em consideração que é um hospital SUS, né? Então não vai ter um home care, apesar de que nós temos ali o programa do SAD, da prefeitura, que muito ajuda, mas é diferente de uma assistência assim mais próxima, né, como um home care aí dos planos de saúde. Então o home care vai ser o familiar e a gente precisa ensinar ele como decubitar, como dar banho, como aspirar, como instalar uma dieta na sonda, porque esse paciente vai com muita dificuldade para casa e a pessoa precisa de cuidados, né? Então, é tão complexo e é tão importante a presença do familiar para a gente dentro da UTI. Quem viveu a era antes da pandemia com a família 24 horas da UTI sabe o valor disso e não consegue abrir mão da presença do familiar. Para nós foi muito angustiante ter que tirar essas pessoas de dentro da UTI, esses membros da equipe multidisciplinar, e está sendo uma alegria retomar eles aos poucos, né? Eles estão voltando na visita multidisciplinar agora, e com a intenção de voltar a permanência de 24 horas junto dentro da UTI. Opa, desculpa. Não, Cíntia, pode deixar ligado aí, não tem problema. Acho que a Cíntia teve que cuidar da neném. Mas legal, acho que também foi aí uma
cada um tem experiências diferentes, né? E como a família faz a diferença de uma forma também diferente em cada um dos locais. Muito bem, Mirela, estamos com você. Queria que você fizesse os seus comentários finais aí, ou alguma pergunta, alguma consideração para o Regis. Eu, antes de fazer meus comentários finais, eu queria perguntar para o Regis... que você foi com a gente, mas você principalmente aí na vanguarda, né, de colocar a família dentro da unidade de terapia intensiva e da gente desenvolver cuidados dirigidos para a família 20 anos atrás. Quando a gente deixava os doentes anestesiados ainda na UTI. Deixava anestesiado e visita era uma vez por semana. Uma vez por semana tinha visita de 30 minutos. Melhor nem lembrar desse tempo, né? Mas era assim que a banda tocava. Né? Mas eu queria perguntar para o Regis qual é a impressão dele, porque eu tenho a minha antes de fazer as minhas considerações. Você acha que é mais tranquilo, ou melhor, a pergunta não é tranquilo, tem diferenças entre um projeto desse de inclusão de família no hospital público e no privado? Você acha que é mais fácil, menos fácil? Tem peculiaridades diferentes? Ótima pergunta. Uhum. Fantástica. E opinião sincera, acho que tem muita diferença. Tem muita diferença porque o hospital público a gente tem mais desafios, né? Com questão educacional, nível de entendimento, falta de recursos, né? Arquitetura, né? A gente pega hospitais públicos que não tem espaço entre as macas dos pacientes, um espaço seguro, minimamente recomendado, né, pelas nossas vigilâncias sanitárias, pela RDC, por exemplo, e como é que eu vou pensar, né? Olha o tamanho do desafio de colocar um familiar ali dentro, né, de respeito à privacidade dos pacientes, né, de questão de impacto em organização dos cuidados. É óbvio que a gente vai ter esses problemas. Então, de uma maneira bem sincera, bem direta, eu acho que a gente tem muitos desafios em hospitais públicos. Claro que existem hospitais públicos tem hospitais públicos que são muito bem organizados, hospitais, né, principalmente os hospitais universitários, né, alguns hospitais, né, que têm um nível de organização muito bom, né, mas diversos hospitais, conhecendo pelo próprio UTI Visitas, diversos hospitais públicos aí, Brasil afora, muitos deles têm, né, diversas fragilidades estruturais organizacionais que realmente, um primeiro ponto, que dificultam a implementação, e segundo ponto, talvez eles possam, né, equalizar um pouco a questão do benefício e risco, talvez, de não ter uma grande reprodutibilidade. Tem diversos fatores que a gente vai precisar de comunicação, a gente vai precisar lidar com aqueles problemas da sociedade quando a gente abre as portas para a sociedade. Se a gente tem uma estrutura fragilizada, né, e também com uma organização fragilizada, eu acho que a gente acaba tendo alguns riscos, né, algumas barreiras que a gente tem que ultrapassar. Mas o estudo UTI Visitas, ele foi pragmático, ele também. Mais da metade das UTIs eram hospitais públicos, mostrando que isso foi possível, né, com base em organização dos cuidados, né, de ter um suporte de implementação, foi possível reproduzir esses benefícios, mas a impressão minha é que é mais difícil, sim, implementar em hospital público. Ok, tenho mais uma coisinha para você comentar para mim. UTIs com muitos eventos adversos, / presença de família, conflito, judicialização, como que o que você pensa dessa questão? Antes de implementar uma UTI dessas, eu acho que o ponto prioritário para mim seria melhorar a questão de segurança do paciente, né? Eu acho que vem em primeiro lugar, né? A questão sem deixar, né, longe do horizonte, não, eu tenho uma prioridade total aqui de melhorar a questão de segurança do paciente. Eu acho que as duas coisas têm que andar juntas, de ter uma política de visitação, né, com segurança, mas melhorar meus processos básicos, assim, de cuidados, talvez seja o tópico primário, e na medida que a gente estiver melhorando, né, aos poucos implementando uma política de visitação. Eu acho que essa questão de organização dos cuidados, ela é fundamental, né, de ter uma UTI organizada,
até a questão de estrutura, a gente consegue, na minha opinião, a gente consegue achar soluções, né, para uma falta de estrutura ideal, para uma visita familiar prolongada. Mas para falta de organização, acho que é um pouco mais complicado. Eu tenderia a priorizar essa questão organizacional da UTI, com essa questão de eventos adversos, segurança do paciente, né, prioritariamente, para depois implementar uma política de visitação, né. Opinião pessoal, eu não tenho um estudo para mostrar, né, qual que seria a melhor forma dos riscos e benefícios, mas opinião de quem está lá na linha da frente que prioritariamente resolveria esses problemas. Ok, era basicamente isso que eu queria que você comentasse. Bom, os meus comentários finais é que fica claro que a discussão é complexa, né? Mais fácil discutir hemodinâmica, ventilação mecânica, onde você tem medidas duras, guidelines, e pode montar um algoritmo de aplicação, né? Então, esse contexto qualitativo aí, que envolve tantas questões éticas, estruturais, organizacionais, é complexo, né? Então, primeira questão. A segunda, considerando todos os comentários feitos pelos colegas, é importante criar cultura, né? Uma cultura que possibilite a implantação, a discussão de um projeto de inclusão de família, de humanização e de abrir a UTI para a sociedade, como você bem comentou. O segundo passo, e criar uma cultura não é simples. Álvaro comentou, aí a gente vem 20 anos, né, nessa discussão de abrir a UTI, de acolher familiares, e aproveitando essa questão de criação da cultura, eu penso, na minha experiência ao longo desses 20 anos, é que uma das maiores barreiras são as equipes da UTI, né? Mas muitas vezes a equipe, até a instituição também cria barreiras. Vou aproveitar e falar do caso agora no Covid, uma barreira social até criada, quando o CFM proibiu, por exemplo, visitas por videochamada. Isso está em pesquisa de opinião pública, inclusive. Quer dizer, então, ter uma cultura de inclusão, enfim, ela pode vir, as barreiras poderão vir de várias maneiras, até de coisas inusitadas, como essa que a gente teve que enfrentar agora na pandemia, né? Um outro ponto que eu acho também fundamental e que é negligenciado é o gerenciamento, a estruturação até poder operacionalizar e implementar esse projeto. Essa fase, nos hospitais que eu participei, públicos e privados, elas não são feitas de maneira sistematizada, com um projeto, enfim, com treinamento de equipes, com dessensibilização, a parte de educação continuar, a educação de família também é negligenciada. Isso, dentro dessa implementação, ela ocupa um espaço muito pequeno, e eu acho que isso tem a ver com o sucesso na implementação do projeto, sim ou não, né? Por fim, a penúltima coisa é a questão da implementação e operacionalização. Espaço, fluxos, de maneira que vai ser a maneira como vai ser implementado efetivamente esse projeto que eu considero estratégico, né? E ainda tem a questão que vai lá na questão do gerenciamento de preparo da equipe. Se por um lado a gente tem uma visão de acompanhamento de paciente e família do ponto de vista de saúde mental, a gente não tem a mesma preocupação com a equipe, né? Os hospitais, pelo menos aqui no Paraná, o foco da psicologia, enfim, é o atendimento de família e de paciente, não de acompanhamento de equipe. Isso também eu considero como uma coisa fundamental para o sucesso do projeto, né? Então, acho que existe aí todo um racional estratégico que tem que ser feito, e não há uma receita de bolo, né? Porque cada instituição tem as suas particularidades, e os itens a serem implementados, ou a maneira como será implementado, vai depender da realidade de cada serviço. Isso torna ainda mais complexa a discussão, visto que a gente não tem um algoritmo, né, que possa servir. Aí a gente tem um guarda-chuva de ideias, mas cada serviço há de se fazer seu próprio projeto com aquilo que é possível de ser implementado de acordo com as suas características, né? Acho que era isso, Regis. Muito bom a tua participação. Obrigada, viu? Ótimos teus comentários também, Ela. Muito obrigado.
Regis, agora os comentários finais, infelizmente. O que você quer para poder fechar aí? Eu concordo plenamente com o que a Mirella falou. A Mirella fez, acho que a inserção final de conclusão que eu estou plenamente de acordo, né? Que é basicamente a gente encarar esse tipo de intervenção, né? Que realmente ela é estratégica para uma UTI que quer ser líder na sua área, no seu business, no seu negócio, né? É uma tecnologia aí que traz impacto em desfecho, pode melhorar a questão de giro na UTI operacionalmente e traz, né, uma percepção de valor muito grande por parte de pacientes, familiares, por parte da sociedade como um todo. Então, é uma tecnologia, né, muito boa, mas que tem sua grande complexidade de implementação. Né? E talvez a grande sacada aqui para fazer isso ser duradouro, para ter uma sustentabilidade, é investir no processo de implementação, né? Tanto na fase pré-implementação, com planejamento, com gerenciamento, né? Com a fase de implementação com educação do staff, de preparar, de capacitar o staff com habilidades que serão fundamentais para um modelo de visitação familiar flexibilizada, como empatia, comunicação, né, de suporte de inclusão desses familiares para suporte de tomada de decisão, são fundamentais aqui, né, esse processo de educação continuada e focar muito na questão da educação do familiar aqui, para que a gente tenha sucesso na implementação desse tipo de intervenção. Então, concordo plenamente. E eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade. Acho que tivemos uma discussão de altíssimo nível aqui. Eu aprendi muito aqui com as inserções e com certeza hoje, depois dessa reunião, eu penso um pouquinho diferente do que eu pensava antes, né, sobre o tema. A questão do aprendizado ela é muito importante, né, de todo esse feedback que eu pude constatar, e gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa, pela preocupação com o tema. Isso só mostra a excelência aqui, né, dos cuidados aqui, da qualidade dos cuidados aqui que o grupo presta aqui aos seus pacientes, seus familiares aqui na UTI. Então, mais uma vez aí, muito obrigado aí pela oportunidade. Muito bom, acho que a reunião foi ótima em todos os aspectos, mas principalmente com a tua presença, Regis, ela foi muito enriquecedora para todos nós. Acho que de alguma forma nós estamos tentando em diversas UTIs a voltar outra vez à normalidade e a voltar aquilo que a gente já tentava fazer de alguma forma antes da pandemia. Fomos atropelados em grande parte, nós e em diversos locais do mundo. Muitos dos projetos ficaram parados, suspensos, mas a gente tem que retomar e de alguma forma eles foram feitos. A gente nunca abandonou a família. Acho que faz parte da cultura do grupo valorizar a família. Mas acho que a reunião hoje ela foi também enriquecedora no sentido de que a gente tem que reestruturar os serviços e colocar isso em foco novamente, com todos esses problemas que a Mirella levantou, e que você ressaltou de que isso tem que ser de uma forma sistemática. A gente vai aprendendo, cada unidade de terapia intensiva tem as suas peculiaridades, mas os conceitos básicos estão aí colocados, e colocar a família no centro, ou um dos players importantes da nossa tomada de decisão, é fundamental. Muito obrigado. Obrigado pela tua gentileza. Quero agradecer a todos. Só os nossos números, nós tivemos 49 pessoas aqui no GoToMeeting, todas elas envolvidas com terapia intensiva, mais 16 fora. No Facebook, no YouTube, foram 65 pessoas que participaram da tua reunião. Obrigado, Regis. Um abraço e até terça-feira que vem para todos. Até logo.